Em outubro de 2019, ocorreu um evento em Nova York intitulado o Evento 201, que simulou o que seria uma pandemia virtual. Chegou até a requintes de como seria a comunicação em termos globais, as intervenções dos governos, das organizações. E interessante que, meses depois, de 2020, talvez o evento 202, estamos vivendo realmente a realidade daquilo que foi projetado enquanto virtualidade em 2019. Interessante coincidência. Olha só, pelo menos em alguns campos, assim, dentro das metas assim, de longo prazo, dos expoentes da engenharia social, do comportamento controlado, das grandes metas assim de longo prazo, dos esquemas globalistas, pelo menos 4 grandes campos assim de atuação parecem que estão sido vitoriosos, nessa jornada. Olha só, estamos vivendo hoje assim grandes intervenções, quase assim um dilema na área da educação, não é? A área religiosa, as igrejas ficaram fechadas por longo tempo, a questão jurídica, o avalanche de novas legislações e o que está por vir realmente é uma coisa assombrosa, e a questão da medicina. Então esses 4 grandes campos, o campo médico, educacional, religioso e jurídico, então parece que é uma espécie de resumo desta ópera bufa que estamos vivendo, e podemos então, quem sabe, recorrer a alguns clássicos do cinema e da literatura universal, da filosofia, para nos ajudar de forma assim metafórica, quem sabe, a iluminar um pouco o que estamos vivendo. Eu falo aqui, por exemplo, do livro O Banquete de Platão, esse grande clássico, e que, quem sabe, poderia ser lido ou visto numa conversa, num bate-papo com o filme Quero Ser John Malkovich, esse filme assim bizarro, intrigante, inteligente, e que, enfim, poderia nos ajudar a entender alguma coisa do que estamos vivendo, também de forma bizarra. Mas o que teria a ver este filme com este livro clássico de Platão? Bem, o livro de Platão, ele traz assim mais um diálogo em que Sócrates aparece como grande personagem, aquele homenageado pelo eterno discípulo Platão, em que se dá um banquete, uma reunião de amigos, logo após que um deles tenha sido premiado, um grande poeta, de então o Agatão, e que então se reúnem em volta de uma mesa provavelmente circular, e que depois da ceia, depois dos comes e bebes, parte-se então para uma espécie de disputa em torno dos elogios a Eros, ao amor, a ideia então de trabalhar filosoficamente alguma coisa em torno do tema do amor, do Eros. Então os discursantes, os palestrantes se sucedem numa cadeia de 6 oradores, começando pelo Fedro, passando pelo Pausanias, depois o Alexímaco, Aristófanes e Agaton. Chegando então a Sócrates, que é o grande ápice desse diálogo, como sempre. Ora, esses personagens, parece que de alguma forma, esses 6 personagens poderiam de alguma forma estarem assim refletidos de uma forma bizarra, estranha e completamente despropositada no filme Quero Ser John Malkovich, que também traz a questão do desejo de ser um outro. Seria este desejo de ser um outro, esta recorrência assim, para lá de psicanalítica, esta recorrência das profundezas do nosso inconsciente, da nossa psicologia mais arcaica, teria alguma coisa a ver com a questão do Eros enquanto desejo, tal como coloca Sócrates no seu discurso, o discurso Sócrates de Diotima, em que ele, revelando mais uma vez a sua ignorância,
ele então traz como a sua contribuição o que teria aprendido de uma sacerdotisa de Otima sobre a questão do amor. Ora, os falantes que antecedem Sócrates trariam talvez alguma correspondência com aqueles, pelo menos, mais importantes ou mais significativos personagens do filme John Malkovich, Quero Ser John Malkovich. Para quem sabe, o personagem Fedro, aquele que inicia a conversação, o elogio a Eros, aquele personagem que traz um tom assim de uma pedagogia militar, de uma pederastia filosófica, ele talvez guarde assim elementos de encontro com o personagem, por exemplo, o personagem Lester, que é exatamente aquele que é o dono da empresa, onde este personagem assim intrigante do filme Quero Ser John Malkovich descobre o portal. Vamos primeiro resumir então um pouco o filme para contextualizá-lo com o diálogo de Platão. Ora, neste filme, Quero Ser John Malkovich é a história de um titereiro, aquele que manipula marionetes, casado com a sua esposa Lotte, né, esta personagem aqui. Ele, depois de ralar muito e não conseguir realmente fazer sucesso na sua carreira de artista de rua, acaba se empregando numa empresa como arquivista. Uma empresa que, curiosamente, está instalada no 7º andar e meio de um edifício comercial. Interessante que esse 7º andar e meio talvez traga referência exatamente ao livro 7º da República, do mesmo autor, Platão, onde você tem a questão do mito da caverna, mito do conhecimento. Olha só, este personagem, Craig, ele então descobre por acaso um portal, né, atrás de um arquivo onde ele arquivava as fichas, um portal que daria então acesso à mente do John Malkovich. Esse grande autor americano que faz ele próprio. E esse portal talvez lembre a questão do conhecimento, né, do portal do conhecimento, com o mito da caverna, apenas uma sugestão, e também no próprio livro Banquete, algumas expressões podem ser observadas em relação a esse 7.5 andar. Olha só, então este personagem começa a explorar comercialmente este portal que dá acesso a mente. Ele próprio tem uma aventura, né, uma experiência com essa entrada na mente do John Malkovich, e acaba se envolvendo com a sua colega de trabalho, ele se apaixona por ela, Maxine, essa mulher sensual. A própria mulher de Craig também se envolve, entra no portal e fica extasiada e acaba se envolvendo emocionalmente também com esta Maxine. E então a trama se desenrola, chega até o ponto do próprio John Malkovich entrar na própria mente, seu próprio portal, e descobre que quando assim acontece, todos os que ele vê, todos os objetos, todas as pessoas que ele contracena são ele mesmo. Ou seja, se você entrar no seu próprio portal, você terá uma experiência de ver tudo como se fosse você mesmo, que é uma imagem bastante intrigante do nosso inconsciente, do nosso potencial, né, desconhecido da nossa psique. Portanto, adiantando então nas correspondências, o personagem do livro Fedro talvez esteja para aquele dono da empresa, o Lester, quando ele desenvolve toda uma necessidade de vitalidade, talvez lembrando o Fedro do Banquete de Platão. A personagem Lotte, a esposa do Craig, lembra talvez o Pausanias, o segundo personagem. Na sequência estaremos com o Erexímaco, o médico, que talvez lembre o personagem, o conjunto de personagens dos idosos que acabam entrando no final e dominando
como um recipiente a mente e o corpo do próprio John Malkovich. Por aí vai, o personagem Aristófanes talvez seja lembrado, na verdade, pelo personagem do filme, o Craig, o titereiro. O titereiro, aquele que manipula, acaba sendo manipulado. E o Agaton seria a própria Maxime, né? Essa disputa entre a verdadeira filosofia e a sofística. A Maxime tem um pragmatismo sofístico bastante interessante, bastante bizarro, numa leitura bastante heterodoxa do Banquete de Platão. Resumindo, o filme que é o John Malkovich, talvez, juntamente na conversação com o Banquete de Platão, nos ajude a entender toda a questão que estamos vivendo, na medida em que a medicina, este ponto focal deste evento 202 que estamos hoje vivenciando na alma e no corpo, talvez reflita exatamente algo do que o filme traz nessa dimensão de querer ser o outro, na dimensão da manipulação, daquele elemento do títere, do titereiro, o que manipula e que é manipulado, e que talvez apareça exatamente também no desdobramento das questões educacional, a paideia grega na sua transição para a filosofia, talvez espelhando aqueles diálogos entre os personagens Lester e Lotte, numa contraposição a Fedro e Pausânia, lembrando então a questão educacional em xeque, toda a reviravolta educacional do momento de hoje, num reflexo tardio daquela transição da paideia antiga para o novo paradigma filosófico inaugurado por Sócrates, Platão e Aristóteles. Da mesma forma, a questão jurídica fundamental do mundo de hoje, que traz, enfim, talvez, uma certa correlação com os personagens Maxim e Craig, lembrando, talvez, alguma coisa das falas dos personagens Agaton e Aristófanes, aquele comediante que também lembra talvez o próprio titeireiro Craig. O cômico trágico Aristófanes também se revela no cômico trágico Craig, que acaba sendo passado para trás, e no final, exatamente aquela relação, né, aquela união entre as personagens Maxime e Lotte, que se apaixonam e estão formando um casal, talvez lembre exatamente a vitória ou a união, né, inusitada entre o espírito do que diz Pausanias no banquete e o que diria Agaton, que também são amantes, eram amantes e permaneceram amantes, da mesma forma que Lot e a Maxine ficaram juntas no final do filme, lembrando talvez que no frigir dos ovos, o evento 202 que estamos vivendo talvez sinalize exatamente o casamento entre aquela dimensão do arcabouço educacional em reviravolta. Estamos em xeque do que será a educação dos filhos e netos, exatamente num casamento perfeito com a nova enxurrada legislativa e jurídica, exatamente os dois braços de um monstro que parece garantir um certo êxito de todos os planejadores que ao longo das décadas e séculos têm apostado numa imensa tarefa de engenharia social, tal como num banquete macabro, em que depois de você consumir, de ceiar, de comer literalmente os discursos,
tentam hipostasiar exatamente aquilo que foi efetivamente deglutido. Aqui parece uma certa inversão. O evento preparatório se revelou na prática como uma realidade concreta, invertendo talvez a lógica do banquete de Platão. Há um desejo, não um desejo de amor, mas um desejo de poder. É um eros, é uma espécie estigmatizada do eros que o filme Quero Ser John Malkovich traz assim, de forma bastante simbólica e bastante aterradora.